Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Todo mundo já conhece nossos atendimentos, atividades aqui da casa, né? Nós temos palestras e passes todos os dias. E o que nós queríamos sempre falar um pouco mais é da sexta-feira. Às 20h05, nós temos palestra, passe e atendimento. É um grupo de apoio à dependência química e seus familiares. Então, quem conhecer alguém que esteja passando por esse processo de dor aí, que a gente sabe que não é fácil, venham conhecer o trabalho. Nós vamos estar entregando no sábado, 72 cestas básicas, que são para as famílias cadastradas, e a gente queria agradecer a ajuda de todo mundo, que nós não vamos precisar comprar nada esse mês. Então, a gente queria agradecer muito, mas isso independe, né? Podem continuar trazendo para o mês que vem, que aí começa tudo de novo, tá bom? Primeiro e terceiro domingo do mês, nós temos o curso para gestante, às 9h, é sempre o primeiro e terceiro domingo de cada mês, tá bom? E lembrar do livro do Mirabelli, que nós estamos fazendo essa campanha da venda do livro, porque esse livro faz parte da nossa casa. Então, saiu da nossa casa, a editoração, o trabalho todo que foi feito. Então, quem não tem ainda, quiser adquirir, pode falar comigo depois, tá bom? Então, é isso, queridos. As viagens já estão encerradas, graças a Deus, conseguimos. 46 pessoas, a partir de 9 de outubro, nós estamos saindo daqui. Então, vamos fechar nossos olhinhos por alguns instantes. E nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, nesse dia, onde muita gente não conseguiu chegar por causa do trânsito. A gente sabe que é difícil quando chove. Mas quanta bênção que é essa chuva, Pai. Nós te agradecemos por essa chuva maravilhosa que cai aqui na nossa cidade e que ajuda tanto, né, os nossos mananciais aí que precisam muito. Então, a gente só pode agradecer. Então, quando a gente vê uma chuva caindo, a gente eleva o pensamento ao Pai e agradece pela bênção que essa chuva traz para tanta gente, para as plantações e para tudo. Então, nós vamos agradecendo também essa oportunidade de estarmos aqui, apesar dessa chuva, apesar do trânsito. Agradecer esses amigos queridos que nos recebem com tanto carinho, com tanto amor, nos envolvendo praticamente desde o momento que aqui nós adentramos, nos dando o tratamento, a ajuda daquilo que nós viemos buscar. Então, vamos tranquilizando o coração, sentindo já essa alegria, essa paz que esses amigos nos oferecem. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada, amigos queridos. Sejam conosco mais uma vez nessa noite, para que possamos ouvir, para que possamos deixar tudo aquilo que for falado entrar na nossa mente, para a nossa reflexão, para nos ajudar na nossa caminhada. Tudo que a gente fala faz parte do ensinamento que Jesus nos deixou. Então, tudo isso é importante a gente ouvir, para que a gente possa caminhar um pouco melhor nesse planeta. Que Deus nos abençoe a todos e nos fortaleça nessa noite. Nós vamos envolver com carinho o Paulinho, que vai estar fazendo a palestra hoje, assim, pego de surpresa, né, Paulinho? Seja feliz, viu, querida? Ele vai falar sobre perfeição e perfeccionismo, que é uma coisa que ninguém tem, né? Então, tá. Seja feliz. Vamos falar mais sobre isso, né? Bom, agradeço aí a atenção de todos. Como a Sandra disse, eu fui pego meio de surpresa, né? Mas a vida é assim, a vida às vezes nos dá incumbências que a gente não estava esperando. E cabe a nós triar essas coisas, né? Essas situações que nos apresentam. O palestrante de hoje provavelmente não pôde vir por causa da chuva, né? Então a Sandra me escalou assim de última hora. E eu sempre lembro daquela frase de Jesus, né? Que, onde 2 ou mais estiverem presentes em nome dele, que ele estaria conosco, né? Então, eu agradeço bastante a atenção de vocês e vamos nos envolver aqui mutuamente, né, nessa hora de amor, de paz. E talvez até a palestra seja um pouquinho mais curta, mas depois a gente vai abrir para a gente poder trocar um pouco mais do que o habitual, até para a gente poder trocar experiências sobre o tema, né? Bom, como a Sandra falou, na sexta-feira nós temos aqui na casa um trabalho voltado para a dependência química, né? E hoje em dia esse trabalho também, além de ser um trabalho que é um grupo de apoio a familiares e aos dependentes químicos, também hoje a gente incluiu o tratamento espiritual à dependência química. E a terça-feira também é um dia que o tema também é voltado para a dependência química, onde as pessoas podem vir se tratar ou até ouvir um pouco mais a palestra, um pouco mais voltada para a dependência química. Então, eu até queria falar para vocês um pouquinho, antes de falar do tema propriamente dito, eu queria ler um trechinho de
da literatura do Naranon. O Naranon é uma associação ligada aos Narcóticos Anônimos que procura ajudar a família do dependente químico a como cuidar do dependente químico. Depois eu vou entrar no tema propriamente, mas eu sempre gosto de introduzir um pouco esse tema, né? A gente sabe que a dependência química é uma doença, né, que acomete não só o dependente químico, mas a família como um todo. E por isso que a família também precisa se cuidar. O tema que eu vou desenvolver inicialmente, o nome é Amor e Compaixão. Um dos maiores fracassos na abordagem das pessoas que usam drogas é a inabilidade para se compreender o significado do amor. Da mesma maneira que não se tem o direito de declarar algo assim: se você me amasse, não teria diabetes. Parece bem estranho, né? Fala para ele, se você me amasse, você não teria diabetes, né? Então, se você me amasse, você não usaria drogas, né? Às vezes a pessoa usa droga não porque ela não nos ama, mas porque ela está doente. E a gente sabe que a dependência química é uma doença psicológica, emocional, espiritual, social. Ela envolve vários níveis, né? O físico. É por isso que ela precisa de muita ajuda. E nós, enquanto familiares dependentes químicos, ficamos muito ambivalentes, né? Tem horas que a gente quer pôr no colo, tem hora que a gente quer bater, tem hora que a gente quer acolher, né? Mas, em geral, o dependente químico ele vai perdendo o elo de família. Muitas vezes, até na rua, ele acaba caindo, né? Justamente porque a família, às vezes, não tem condições de dar conta daquela situação, que é uma situação que muitas vezes ele se volta contra a própria família e contra ele próprio, né? E a gente não pode julgar ninguém, né? Porém, a gente buscar auxílio de entidades que lidam com essa realidade nos ajuda muito. Como aqui a casa, que temos grupo de apoio, e como também esses grupos que se chamam o Amor Exigente, o Naranon, o Alanon, né? São grupos voltados para ajudar a família. Bom, o uso excessivo de drogas revela a existência de uma doença. E uma doença é uma condição e não uma atitude. Não está longe da verdade dizer que o dependente se sente não amado e não desejado. Não é sem razão. O amor não pode existir sem a dimensão da justiça. O amor também precisa da compaixão, que significa suportar ou sofrer com uma pessoa. Compaixão não significa sofrer por causa da injustiça de uma pessoa. No entanto, os que estão próximos do dependente sofrem suas injustiças repetidamente. Uma das coisas que o familiar do dependente químico sofre é que muitas vezes ele promete: olha, a última vez que eu bebi, a última vez que eu usei, prometo que eu não vou mais usar. E é verdade, ele está falando a verdade muitas vezes. Só que a doença está tão instalada que quando ele menos percebe, ele acaba caindo novamente. E se a gente for pensar, a gente não é muito diferente, não é? Mesmo quem não faz uso da substância, quantas vezes a gente diz para nós mesmos: olha, nunca mais eu vou falar mal da vida alheia, não é? E quando eu menos percebo, eu já estou lá no grupinho: bem, você viu fulano, né? Então, a gente também não é diferente. A questão é que a doença que eles têm é uma doença que causa mais prejuízo nas relações interpessoais. Mas só nós sabemos as mazelas que nós carregamos, os nossos desafios. E, de alguma forma, por que será que esses serizinhos também foram postos ao nosso lado? Por que estamos convivendo juntos, né? A gente sabe que muitas vezes a dependência química é uma questão tão séria que nem sempre numa só vida a pessoa vai conseguir se recuperar. Às vezes ela vai precisar de outras existências, de alguns desencarnes, para que cada dia mais ela fique bem. Muitas vezes é possível ainda nessa existência, não digo curar, né? A gente fala que a doença química, da dependência química ela não tem cura, mas ela tem um controle, né? Que a pessoa conseguir ficar sóbria, conseguir ficar bem. E a gente sabe também que o controle da dependência química ela não ocorre como uma linha reta, que cada dia a pessoa vai melhorando. Eu diria que a nossa evolução, não só em relação à dependência química, mas mesmo nós, enquanto espíritos, eu falo que é uma evolução que vai como se fosse uma mola, né? Cada dia a gente vai crescendo um pouco mais, a gente volta pelo mesmo lugar e naquela segunda vez a gente não vai passar com a mesma dificuldade que antes, mas ainda vamos passar por dificuldades semelhantes. Cada dia que nós formos nos melhorando enquanto pessoas e nossos irmãozinhos dependentes químicos também vão passar por situações semelhantes. Pode ser que no meio do caminho ele tenha alguma recaída ou outra, mas ele, nesse trabalho que ele faz consigo mesmo, ele pode ir melhorando. E também nós, né, enquanto espíritos, quantas e quantas questões nós estamos trabalhando, mesmo enquanto pais e mães de dependentes químicos, quantas vezes nós nos vemos codependentes, que é um termo que é muito usado no âmbito da dependência química. A gente fica tão acostumado a ajudar que a gente acaba esquecendo da gente mesmo, né? Muitas vezes a mãe do dependente químico acaba se negligenciando, acaba não cuidando da sua saúde, cuidando da relação com seu parceiro, porque só fica pensando onde está o filho, ligando para ele altas horas da madrugada, procurando segui-lo, que bar que ele está agora, né? E às vezes acaba deixando de viver a própria vida. Então, a gente fala que o codependente é aquela pessoa que acaba
sendo viciado em ajudar, né? Ele acaba não se cuidando e acaba, por isso, se descuidando muitas vezes. Então, um dos trabalhos que a família tem que fazer consigo é procurar retomar esse autocuidado, se fortalecer, vir ao centro, procurar palestras, procurar grupos de ajuda para ela poder ficar bem, né? Então, eu quis falar um pouco desse tema, que é muito falado na sexta-feira, mas que, de alguma forma, a terça-feira também tem uma relação com a dependência química. E agora eu vou falar do tema da palestra propriamente, e nós vamos fazendo alguns links aqui com o que nós falamos agora, né, na relação à dependência química. Bom, o tema de hoje é perfeccionismo, né? Esse sufixo ismo, em geral, está associado à doença, né? Em geral. Então, buscar a perfeição, buscar a nossa melhora, é uma obrigação nossa, né? Nós estamos aqui nessa reencarnação justamente porque nós devemos ter errado muito no passado, né? Quantos e quantos erros nós cometemos, quantas pessoas nós prejudicamos, e provavelmente lá no nosso plano maior nós clamamos, né, por uma oportunidade de voltarmos ao nosso planeta, de repararmos erros que nós fizemos, clamamos pela oportunidade de ajudar pessoas que nós eventualmente tenhamos prejudicado. Quantas e quantas pessoas, né, nós possamos não ter sido bons no passado e a gente pediu uma oportunidade de ajudá-las. E estamos aqui na Terra procurando, né, alcançar cada vez mais a nossa melhora pessoal. Agora, o perfeccionismo, né, como diz lá o dicionário, é um distúrbio, porque a pessoa se sente na constante insatisfação com o seu próprio desempenho e uma dúvida sobre a qualidade do seu trabalho, levando um excesso de escrúpulo e muitas vezes até um pensamento obsessivo. Porque se a gente for pensar mesmo, a perfeição é algo inatingível, né? Quem é perfeito, né? E o que é perfeição? É tão relativo, né? Por mais que um atleta bata o recorde mundial, sempre vai ter alguém daqui tantos anos que vai bater o recorde que ele bateu. Então, será que ele não é um atleta perfeito, né? Porque ele ainda não conseguiu atingir aquele score, né? Se a gente for pensar mesmo, quem é perfeito? Somente Deus, né? Então nós queremos nos igualar a Ele, até certo ponto, até uma arrogância da nossa parte, não é, gente? Porque como é que nós vamos querer nos igualar ao Criador, né? A nossa evolução, em geral, ela não acontece em saltos. Ela acontece cada dia que nós vamos a dormir, acordar, repensar a nossa vida. É como se estivesse lá dentro de nós algo sendo trabalhado. Algumas pessoas na nossa história, a gente viu que tem alguns saltos, mas não foi exatamente isso que aconteceu. Como o próprio exemplo que eu sempre cito, né, Paulo de Tarso, que em algum momento ele teve um despertar, né, na estrada de Damasco, mas é bem provável que ele estava tão empenhado em querer ajudar, tão empenhado em querer salvar, pensando que estava fazendo bem, que ele foi se imbuindo de boa vontade. Até que um dia, quando Jesus apareceu para ele, ele teve um despertar, mas isso já estava provavelmente sendo geminado dentro dele, e no momento certo ele eclodiu. A gente for pensar em quantos e quantos pessoas que foram importantes na história da humanidade, que em dados momentos tiveram uma mudança, ou muitas vezes pessoas que tiveram uma questão de doença, de família, uma questão de saúde, ou quase chegou a desencarnar, após ela se recuperar dessa doença, ele passou a ter uma nova vida, passou a dar valor para coisas que antes ele não dava, passou a viver melhor. Mas a gente vê então que a evolução não dá em saltos, mas sim, a gente vai tendo evoluções pouco a pouco, à medida que a gente dá conta. Muitas vezes a gente se cobra fazer tudo de uma vez só, coisas que a gente ainda não consegue. É muito tênue essa linha que divide, né, o que é ser perfeccionista e o que é ser uma pessoa que se busca melhorar. Porque a gente pode dizer assim, sabe aquele discurso assim, eu não sou santo, né? Santo está no altar, então já que eu não sou santo, deixa eu viver como eu posso, deixa eu ir onde eu tenho vontade, porque santo não é para mim, né? Para quem está lá no altar, né? Para os que são católicos, e para nós que somos espíritas, santo é Chico Xavier, é Maria Teresa, né? São espíritos que estão muito além, então como eu sei que eu não estou nem perto deles, então eu vou viver minha vida no dia a dia mesmo, né? Então isso também é negligenciar a nossa própria evolução, né? É deixar para outra vida, né? O espírita tem muito esse costume, né? Olha, nessa vida eu não consigo melhorar mesmo, então deixa eu viver como eu posso e depois na outra vida eu tento, não é? A gente tem esse costume, né? A gente tem o costume de procrastinar, né, a nossa evolução. Os nossos irmãozinhos evangélicos, por não acreditarem na reencarnação, eles falam, não, vamos viver essa vida que é a única que nós temos, né? E de fato, a gente sabe que existem outras existências, mas que tal a gente procurar ter esse pensamento? Porque quanto mais cedo a gente começar a melhorar a nossa vida, quanto mais cedo a gente procurar errar menos,
melhor, a gente menos vai sofrer e melhor vai ser a nossa encarnação. Numa próxima, a gente pode evoluir um pouco mais e não fazer coisas que caberiam a essa vida fazer, né? Então, você vê que existe uma linha tênue, né, entre a perfeição, o fazer o nosso melhor e também o relaxar, né? Então, já que eu não sou perfeito, deixa pra lá. Na próxima vida, deixa eu curtir essa vida, né? Aí a gente acaba atrasando um pouco a nossa evolução. A gente poderia, às vezes, ter uma encarnação que a gente perdeu, a gente nem evoluiu, ficou parado no tempo, só curtindo a vida, né? E a gente sabe que nós não viemos aqui a passeio, não é? A gente não veio aqui só para curtir a vida, só para curtir os prazeres da vida. Viemos aqui com uma responsabilidade, né? De nos melhorarmos, de ajudar a melhorar quem está ao nosso lado, nossos filhos, os nossos entes queridos. E, às vezes, né, a gente tem dificuldades dentro de nós, nessa busca pela nossa melhora pessoal, a gente tem dificuldades muito grandes. Vou dar um exemplo assim, né? Vamos supor que eu sou uma pessoa muito nervosa, que tenho atitudes muito bravas e destrutivas, né? Eu ainda não consigo ser diferente. Então, quer dizer, por isso, deixa eu soltar isso e tudo bem, né? E eu falo, às vezes é útil, sim, que a gente procure domar essas nossas dificuldades e, pouco a pouco, a gente vá trabalhando o nosso interno, para que, pouco a pouco, isso vá nos calando, até que chegue o dia que a gente não vai mais precisar fazer força para não fazer o mal. Vai ser algo tão natural, né? Eu sempre cito que, no Antigo Testamento, se vocês forem lembrar, como que eram os mandamentos de Moisés? Vocês lembram? Era não, né? O não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, né? Porque nós éramos aquele povo que Moisés trouxe as mensagens, só que em outras encarnações, né? Provavelmente nós estávamos lá e logo que Moisés subiu para o morro, nós já fomos logo fazer o bezerro de ouro, né? Porque não aguentamos esperar, né? E Moisés ficou bravo, né? Mas assim, antigamente então era muito a mensagem do não, né? Não matarás, não roubarás. Olha que legal, à medida que nós fomos evoluindo, de acordo com a mensagem de Cristo, que foi amar, né? Naturalmente eu não vou ter mais vontade de roubar o meu próximo, naturalmente eu não vou nem querer matar o meu próximo, porque naturalmente eu quero o bem do meu próximo, né? Então, Jesus, eu falo que a mensagem dele é alta tecnologia, né? Em termos de como viver, né, os ensinamentos. Não vou mais me preocupar em não, né? Mas enquanto eu ainda não consigo conter o meu nervosismo, ainda não consigo conter a minha raiva, então deixa eu procurar calar um pouco isso, às vezes contar até 10, tomar um copo d'água, né? Encher, como dizia o Chico, né? A boca de água, né? Para que eu não fale mal do próximo. E pouco a pouco isso vai calando mais a fundo em mim. Eu vou entrando mais dentro da doutrina e isso pouco a pouco vai me ajudando, né? Quando a gente fala da buscar a perfeição, até tem um autor que eu gosto muito, que é Eduardo Galeano. Ele tem uma frase interessante, né? Ele fala da utopia, que a utopia é algo que existe para a gente sempre saber para onde caminhar, mesmo que a gente ainda não consiga alcançar ela, né? Então, o Galeano, que é esse pensador uruguaio, emprestando um pouco a frase dele para o nosso tema de hoje, né? Buscar o nosso melhor, buscar nos aperfeiçoar, ainda para o nosso nível de evolução, ainda é utópico, porque quanto nós ainda temos para evoluir. Mas à medida que nós vamos buscando a nossa evolução, a nossa melhora, cada dia mais nós vamos chegando próximos dela, né? Até certo ponto, o nosso planeta Terra ainda está num plano que existe tanta necessidade, né? Vamos pegar o exemplo da paz no mundo, né? A gente tem visto ultimamente nos noticiários quantas e quantas guerras, os refugiados que têm buscado asilo nos países, né? A gente vê até exemplos maravilhosos, né? Que algumas nações estão conseguindo dar, até a própria Alemanha, né? De alguma forma ela está se redimindo um pouquinho do seu passado, né? Acolhendo de alguma forma alguns refugiados, né? A paz ainda é algo que ainda está longe da nossa condição a alcançar, mas à medida que nós estamos buscando essa paz, o planeta de alguma forma está buscando entender como lidar com as diferenças. Nós ainda estamos temos muita dificuldade de lidar com o que é diferente, né? Então, mesmo nós espíritas, né? Será que nós estamos abertos a aceitar o diferente? Nosso irmãozinho, muitas vezes, que tem outra crença, né? Mesmo nossos irmãozinhos evangélicos, que às vezes a gente até não aceita muito bem o discurso, quantos e quantos trabalhos eles fazem, né? Nas prisões, nos hospitais, que nós mesmos não somos capazes de ir lá fazer, né? Então, eles estão no mesmo barco que nós. Mas a gente ainda tem dificuldade de lidar com o que é diferente, né? Na medida que a gente for aceitando, né, a diferença, o pensar do outro, pouco a pouco a gente vai chegando próximo dessa paz que nós tanto queremos, né? Em relação até à própria perfeição,
muitas vezes não é só de nós que nós cobramos a perfeição. A gente cobra também muitas vezes do nosso próximo, né? Muitas vezes alguém do nosso lado, mesmo o nosso irmãozinho que faz uso da substância, a gente ainda não consegue, né, compreender que ele também está no caminho. A gente às vezes é muito cruel, muito duro com o nosso próximo, né? E nós mesmos, se a gente for ver, nem nós ainda já conseguimos, né? Então, às vezes nós cobramos do nosso próximo. Então, poder ter um pouco mais de compreensão, de ternura mesmo, né, vai nos ajudando, né, a melhorar. O texto também aqui fala, né, esse texto é do José Carlos de Luca, né, o texto que a Sandra me deu para estudar. E ele fala também que às vezes até é importante a gente rir um pouquinho dos nossos defeitos, né? A gente não consegue fazer direito, a gente é meio estabanado, né? Ou a gente ainda não consegue fazer o que a gente gostaria, a gente pode até, quem sabe, rir um pouquinho, poder levar com bom humor, né, a nossa imperfeição, nos aceitar, nos acolher. Eu vejo quanto nos consultórios de psicologia as pessoas chegam se culpando muito, né, se chicoteando, né, porque não consegue ainda fazer diferente, porque ainda não consegue agir diferente. E você sabe qual é o remédio para quem carrega a culpa? Né? Muitas vezes é a autopunição. Né? A pessoa está tão culpada pelos erros que ela tem que ela passa a vida inteira se punindo, muitas vezes boicotando a própria felicidade, né? Muitas vezes sendo cruel consigo mesma. Né? E aí que tá, né? Eu acho que é importante a gente se dar as mãos e falar, olha, tá bom, eu ainda não consigo, né? Mas eu vou tentar melhorar. É como se a gente pudesse dar a mão para um filho que às vezes não está conseguindo fazer a lição direito, né? Eu diria para um filho assim, ó, filho, se você não tirar 10, eu não te amo mais, né? Na verdade, seria até impossível de dizer isso, né? Mas para a gente mesmo a gente faz isso. Se eu não conseguir superar esse problema, eu não vou me amar mais, né? Ou se eu não conseguir emagrecer, se eu não conseguir deixar de comer tal coisa, eu vou me odiar, né? Então, acho que a gente se dar as mãos, né, é muito importante. Uma vez eu ouvi uma frase que falava assim, que o primeiro passo para a gente se modificar é se aceitar, né? Aceitar como eu sou, aí sim posso mudar. Se eu condicionar a minha autoaceitação, a minha mudança, que amor é esse, né? Que amor condicional, né? Um amor incondicional. Então, basicamente é isso, né, queridos? O texto de hoje fala, o convite é que nós busquemos o nosso melhor, que nós não caiamos, então, nesse perfeccionismo, que, como eu disse, né, o ismo tem a ver com doença, com obsessão, essa obsessão pode até ser um fator de desequilíbrio espiritual. Na medida que eu não consigo e fico naquela cobrança interna, né, isso pode até me desequilibrar. Agora, quando eu conseguir me aceitar como sou, me ajudar a cada dia, dar novos passos a cada dia, vou me abrindo para o novo. E a cada conquista, sabia que é muito importante a gente se parabenizar pelas nossas conquistas, né? Cada vez que eu consigo fazer algo que eu não conseguia, cada vez que eu consegui manter a minha casa arrumada, já que eu sou tão bagunceiro, né? Eu posso chegar para mim e falar assim, olha, que bom, que consegui mais uma vez, né? E mudar, a gente sabe que não é algo fácil, né? Mudar, você sabe que a mudança a gente faz todos os dias. O problema é a gente manter aquela mudança. A gente ser persistente até ponto que aquela mudança já não é algo mais que a gente tem que fazer força, né? Eu vou dar o exemplo da pessoa que é bagunceira, né? Então, no primeiro dia está tudo lá bonitinho, na escrivaninha dela, né? No segundo dia, não tanto. No terceiro dia, né? Agora, à medida que ela consiga ir se policiando, opa, peraí, deixa eu me organizar de novo. Até que aquilo já não seja mais algo que ela tem que fazer força, já é algo tão natural que naturalmente ela já consegue manter tudo organizadinho. Bom, então já consegui vencer esse passo na minha vida. Agora, depois que eu já sou organizado, que tal poder agora organizar minhas contas? Que tal agora poder ter disciplina no evangelho no lar? Então a gente vai dando passos, é como se a gente fosse subir uma escadinha, né? Cada vez que eu subo um degrau, eu já consigo olhar de um outro ângulo e melhorar um pouco mais meu crescimento, minha evolução. Então é isso, o convite que eu faço para nós todos hoje, inclusive para mim, é que a gente tenha uma propósito, sim, de nos melhorarmos, sem cairmos naquele perfeccionismo, naquela obsessão, mas não descuidando dessa nossa melhora, né? Cada dia trabalhando um pouquinho, cada dia dando um passo novo, e que a gente saia dessa existência melhor do que chegamos, né? Então é mais ou menos isso que eu tinha a dizer para vocês hoje, e agora a Sandra vai dar a palavra, e até pediria que vocês colaborassem um pouquinho mais para a gente falar mais sobre o tema, né? Tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? Acrescentando? Tudo bem? Todo mundo está perfeito aí? Não perfeccionismo, tá? Tem que ser perfeito dentro do que o Pai nos ensina, não é tão difícil. Oi, boa noite.
Acho que é bacana a gente lembrar também o quão assediados a gente é, inclusive a nossa adolescência, né? Os jovens hoje, né? Quanto assédio existe, né? Para a gente estar sempre feliz, estar sempre bem, né? Às vezes os valores são assim, que roupa que você usa, com quem que você anda, o que você, né? O que você faz. E eu acho que isso gera uma ansiedade, que também gera um perfeccionismo, que está tudo meio envolvido, né? Assim, a gente tem muito assediado aí para estar sempre bem. Haja vista que quando tem algum jovem meio triste, às vezes ele nem respeita aquele momento dele, né? Faz até um esforço e aí recorre muitas vezes a alguma substância para poder ficar alegre, né? Ao invés de se aprofundar e ter aquele momento triste, né? Poxa, obrigado, viu, Sérgio? Bom, desenvolvendo esse tema aí, né, realmente daria outra palestra, né, mas hoje em dia, de fato, a gente vive um momento que a gente não é permitido ser ou estar triste, né? Ser triste, ser uma pessoa por essência triste, é algo que exige cuidado. A pessoa pode estar depressiva, ela pode não estar bem. Mas em alguns momentos a gente estar entristecido é bastante produtivo, porque a partir daquela tristeza, se a gente bem trabalhar, isso pode nos levar a nos melhorar, né? Às vezes a tristeza é porque eu não estou satisfeito com o meu emprego, eu não estou satisfeito com a minha condição. E aí não quer dizer que eu tenho que sair necessariamente, mas poder dar um novo sentido, me melhorar, isso pode me ajudar a ser uma pessoa melhor, né? Digamos assim. Agora, de fato, né, essa cobrança que na sociedade que nós vivemos hoje tem para que a gente sempre esteja bem, não está legal, liga o rádio, bebe alguma coisa, ou você ainda não tem, né? Às vezes o ideal de perfeição para o nosso mundo atual é ter, né, o carro X, é ter a roupa Y, né? E às vezes a pessoa se frustra porque ela não consegue, né? Mas será que eu preciso de fato, né? Eu acho que se a gente for olhar para dentro, ver os nossos valores mesmo, o que realmente, né, nos faz feliz, com certeza, né? Não são coisas, né? Mas é o que a gente tem dentro da gente, né? Geralmente o que faz feliz não são coisas, né? São, de fato, relações, é a nossa relação com o pai, né? E a sociedade a todo momento está nos tirando o foco, né? Agora, Luiz, né? Eu vou apenas passar a hora com o Paulinho, que é que aumenta um pouquinho a hora, né, Paulinho? Então é o seguinte, a gente passa a ter uma compreensão do que acontece no momento no planeta Terra. Se nós olharmos por todas as vertentes, se olharmos pelo Brasil, se olharmos pelos países do mundo, nós vamos ver que nós estamos passando por uma fase meio conturbada. Isso traz para todos nós, independente dos problemas que nós temos internos, problemas reencarnatórios, nos traz uma insegurança. E essa insegurança ela é muito vista nos jovens, entendeu? Porque, se você nota, hoje fala muito nos diferentes, né? De amar os diferentes. E hoje, se você olhar os jovens de uma maneira geral, eles são diferentes, entendeu? Eles têm pensamentos diferentes, eles agem diferentes, e nós ficamos um pouquinho para trás. Nós não acompanhamos essa evolução dos jovens. Então, essa evolução tecnológica, os celulares, os zaps da vida, o que está ocorrendo, entendeu? É uma coisa que nem eu acredito, que nem os psicólogos, os psiquiatras estão entendendo esse mecanismo, porque faz parte dessa evolução nossa de momento. Então, o que é que nós podemos fazer nesses instantes? Realmente é termos paciência com o próximo. É começarmos a entender o próximo. Se nós passarmos a olharmos mais nós mesmos no espelho e não fazermos aquela fila lá de todo mundo com a mochilinha aqui atrás vendo os defeitos do outro, mas se nós começarmos a analisar nós mesmos e deixando de analisar os nossos semelhantes e passando a respeitá-los de uma forma como eles são, de ver o criminoso que está numa situação dessa forma, porque ele realmente é um espírito ainda que está buscando uma forma de também melhorar. Lembrar que esse indivíduo que às vezes comete um ato insano, ele também já foi uma criança que recebeu o carinho de uma mãe, entendeu? Então, se nós começarmos a abrir um pouquinho mais esse leque nosso de compreensão do momento que nós passamos, talvez nós vamos entender um pouco, né?
entender por que é que hoje nós temos pessoas, por exemplo, sendo agredidas porque professam outro credo, né? Coisas que nós vimos isso num passado distante, nós estamos vendo hoje, né? Então, eu acho que a evolução está em nós. É cada um tentando a cada dia melhorar um pouquinho mais. Bom, o Luiz falou de vários temas aí, né, Luiz? Mas de qualquer forma, falando do jovem, né, eu quando eu atendo jovens, aí quando converso com jovens, eu fico maravilhado, assim, porque o adolescente, ele às vezes ele traz ainda questionamentos que nós já tivemos e que nós nos conformamos, né, com a vida, nos calamos, né? Então, se a gente for parar para ouvir, é tão filosófico, né, o discurso de um jovem, a rebeldia, né, que eles carregam, são coisas que nós mesmos já carregamos e acabamos nos acostumando, né, a viver como todo mundo vive, né? Então, se a gente for parar para ouvir, ele tem muito a dizer, né? Infelizmente, muita juventude está entorpecida às vezes, né, pelo consumismo, pelo álcool. Mas eles têm muito a dizer para nós, né, que nós possamos ajudá-lo, né, a usar todo esse referencial que eles têm, né, para mudar o mundo, né, que a gente possa acolher o que eles têm a nos dizer. Agora, sobre o que você disse, né, Luiz, sobre a questão do criminoso, né, outro dia eu ouvi numa palestra aqui, eu concordo muito. O criminoso, na verdade, ele sofre também, né? A gente tem o costume de usar no senso comum, né, o criminoso é o mal e nós somos o bem, né? Então prenda o criminoso e o mal será extirpado. Uma visão meio maniqueísta, né, da humanidade, o bem e o mal. Sendo que nós também temos um pouco daquele mal que o criminoso tem, e ele também tem bondade, ele não tem só aquilo, né? Então a gente poder, como o Luiz falou, né, encarar aquele serzinho que mesmo cometendo um crime também está sofrendo porque ele está longe do seu melhor, está longe da luz, né? Poder acolher e poder amá-lo, né? É muito libertador, né? Porque a gente não vai ficar naquela coisa de bem e mal, como se fôssemos desconectados, né? Acho que se a gente for ver na mídia, né, o senso comum prende, né, elimina o que é mal e vamos ser uma sociedade boa, né? Mas isso é muito infantil, né, gente? Então poder acolher, né, e ajudar esses irmãozinhos aí também é nos ajudar, né? Oi, Paulinho. Fala aqui. Você estava falando sobre nosso processo evolutivo. Aí eu lembrei de umas falas do De Luca mesmo, só que não lembro de qual obra que é. Que ele fala que quando a gente tem essas nossas dificuldades nesse nosso processo evolutivo, é normal que a gente cometa deslizes, erros, porque nós estamos aprendendo, né? Nessa hora, a nossa consciência dá aquela cutucada, olha, não está no caminho certo, você fez alguma coisa que não é correta. Aí, nessa hora, o De Luca mesmo fala que a pergunta que a gente tem que fazer para nós não é por que isso está acontecendo, mas é para que isso está acontecendo. Porque o porquê bloqueia, trava, né? E a gente começa, inclusive, a se passar por vítima, né? Pela vitimização. Né? A Iana Hart, né? Por que comigo? Porque só acontece comigo, trava. E o para quê, não, isso te faz buscar uma solução, te faz buscar uma saída, a reflexão e a uma saída construtiva. E o porquê pode até levar você para as fugas, as drogas ou outros vícios. E o para quê não, vai te levar para frente e te dar uma ação positiva. Nossa, tudo a ver, né? É isso mesmo, né? Como o Kio falou, né? O porquê, por que eu sou assim? Porque eu fui abandonado quando criança, né? Agora se perguntar o para que eu fui abandonado, né? Aí me leva, talvez eu precisasse aprender um pouco a dar valor pro amor, né? Nos ajuda a entender e a melhorar, né? Muito legal, né? E uma palestra que a gente está construindo aqui juntos, né? Já que o palestrante não veio hoje, né? Então, nós estamos construindo. Mais alguém quer colaborar aí com o tema de hoje? Sim. É diferente essa palestra de hoje, né? Você estava falando da tristeza, que às vezes é importante a gente sentir. Aquele filme Divertidamente, não sei se o pessoal alguém já assistiu? Recomenda, muito legal, viu? Muito legal. E ele mostra para mim o que ficou do filme é isso. Como as nossas emoções trabalham dentro da gente, como a gente trabalha com as emoções. E foi no momento que ela se permitiu estar triste que ela teve uns insights e teve uma modificação, sim, não é? Sim, é. Não vou contar o filme para quem não assistiu. Todo mundo já assistiu o filme, não, né? Mas
Então é melhor não falar muito do filme, mas é bom assistir. É um desenho animado, mas é muito rico. Fala assim dos personagens que nos habitam. Então tem a tristeza, a alegria, tem o medo, né? É muito legal. Uhum. Oi, Paulo. Uma comparação e depois a sua opinião sobre o assunto, né? Qual a relação que existe entre o que Jesus disse? Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito e o perfeccionista. Né? Uhum. Existe uma relação entre as duas coisas? É uma pergunta difícil essa, né? Bom, eu acredito, dentro do que eu falei hoje, ver se vocês concordam comigo, né? Está aberto hoje a discussão, né? Eu acredito que quando Jesus nos convida a sermos perfeitos, eu acho que é meio aquele do nosso ideal, né? De buscar a nossa melhora, de nós não nos conformarmos com os nossos erros, né? Como o Pai como algo que nós temos que buscar a todo momento, ser a imagem e semelhança do Pai, né? O budismo fala que todos nós temos a luz dentro de nós, só basta nós nos conectarmos a essa luz. Mesmo aquele serzinho que está ali na prisão, que está nas ruas, ele tem a luzinha dentro dele, né? Basta, às vezes, entrar em contato com aquela luz e ajudá-lo a vir para fora. Então, eu acho que, na verdade, a perfeição é algo que a gente está trabalhando todo dia, né? Construindo a cada dia. E eu acho que esse é o convite de Jesus, né? Com certeza ele não nos convidaria a fazer algo que fosse nos adoecer, né? Eu acredito que seja por aí, né? Tudo bem? Obrigado pela paciência e pela colaboração. Foi uma palestra self-service, né? Todo mundo ajudou um pouquinho. Tá bom? Obrigado. A Cida está falando do filme, né? Eu assisti essa semana o Pequeno Príncipe. Gente, é belíssimo, porque ele ensina que o adulto, ele quer ser muito perfeito quando cresce, não pode chorar, não pode fazer nada, né? Tem que ser sempre... E ele ensinou, né, que a gente não pode esquecer a criança que tem dentro de nós. Sermos alegres, sermos felizes, e as pessoas esquecem que nós temos direito de ser felizes, nós nascemos para ser felizes, e as pessoas esquecem muito. E dentro das leis do Pai não existe determinismo. O único determinismo que existe é que nós somos fadados à perfeição. E nós vamos chegar lá um dia. Somos, né, espíritos criados para isso. Então, vamos aguardar. Então, queridos, nós vamos, mais uma vez, fechar nossos olhinhos. A gente vai buscar, nesse instante, fazer, de alguma forma, o nosso trabalho de doação, de ajuda àquelas criaturas que mais necessitam, nesse instante, desse nosso trabalho, né? Porque a gente vem, aprende, e aí o que eu faço com tudo isso? Então, o primeiro estágio nosso é aprendermos, nos melhorarmos, para nós podermos crescer. O segundo é começar a colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. E a primeira parte é começar a doar um pouquinho desse amor, um pouquinho dessa alegria que nós temos para aquelas criaturas que passam por situações tão difíceis e que ainda se perguntam o porquê, né? Não entenderam ainda para quê, né, que nós estamos aqui. Então, nós estamos aqui para a perfeição e a gente vai chegar lá um dia. Então, nesse instante, eu queria que a gente pudesse fechar os nossos olhos por alguns instantes, juntar os nossos melhores sentimentos e vamos vibrar intensamente para aqueles que sofrem, né? Tem muitas criaturas que sofrem, né? Encarnados e desencarnados, que estão ainda em situação de dor, de tristeza, de desespero, por causa da falta de entendimento das leis que regem esse planeta, que regem a nossa consciência, que nós estamos aqui nesse aprendizado belíssimo. Que nós possamos, nesse instante, pedindo a Jesus, o Mestre do Amor, que nos ajude mais uma vez, e através dessa doação, essa vibração chegue a esses lugares onde há mais desespero, onde houver maior dor, que essa luz de Jesus, através também da nossa doação de amor, possa atingir os lugares onde irmãos infelizes sofrem pela fome, pela falta de recursos, sem emprego, que eles possam receber nesse instante apoio e sejam fortalecidos na fé. Pelos irmãos que se encontram no caminho dos vícios, que Maria, nossa mãe, possa ajudá-los na vontade, na coragem, e pelos desencarnados que se encontram presentes, jovens que vêm em busca desses fluidos e dessa luz, que possamos ajudá-los através do nosso amor, da nossa doação, porque eles vêm buscando esse fluido, essa energia, para que eles possam se recuperar no plano espiritual.
muitas vezes lesaram o seu corpo espiritual e hoje estão necessitados dessa doação, queridos. Que possamos oferecer um pouquinho de nós. E nós pedimos, Pai, para as nossas crianças, para que elas sejam protegidas, amparadas, e que essas vibrações nossas possam atingir os dirigentes das nações, para que cultivem a paz, e que essa paz, a harmonia, fique entre nós e esteja com todos. Que assim seja. Nós vamos então agradecendo a esse Pai de amor por tudo que recebemos nessa noite. E eu queria falar para vocês sobre uma oração que eu acho muito bonita, que é o Pai Nosso em aramaico. Então, queria que vocês nos acompanhassem para que a gente possa fazer essa prece. Pai, sopro que emana a vida, aquele que enche o mundo de luz e de som. Que a vossa luz nos ilumine e mostre o caminho sagrado. Vosso reino celestial se aproxima. Seja feita, Pai, a vossa vontade em nossos atos, no céu e na terra. Dai-nos sabedoria para as nossas necessidades de cada dia. Afrouxai as amarras que nos prendem e livrai-nos da culpa alheia. Não nos deixe cair nas tentações. Nos libertai do que nos afasta da verdadeira razão. De vós vem toda a força que nos move, a música que nos glorifica e nos renova a todo o tempo. Que assim seja. E assim, agradecidos, nós nos despedimos dos nossos irmãos, que possam levar em seus corações toda essa luz, toda essa energia de amor e que possa ajudá-los durante toda a semana. Obrigada pela companhia, obrigada pela paciência, que Deus nos abençoe a todos. Graças a Deus.